Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre cidadania italiana. Então, vai ser um tema interessante hoje também relacionado à cidadania italiana, porque muitas pessoas me perguntam a coisa mais básica, né? Como começa a procurar os documentos, se você tem direito ou não, como saber disso, esses pontos, aonde localizar esses documentos, qual que seria um roteiro fácil para a pessoa já partir do zero, né, desse ponto inicial, né? Como é que você vai fazer isso? Então, o vídeo de hoje a gente vai falar alguns pontos interessantes e também da minha experiência, da experiência da minha família, de como proceder, como é que nós fizemos. Então é interessante porque parte de uma experiência totalmente particular e que pode ajudar muitas pessoas. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, pode dar o like, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui. E nós vamos falar também sobre a questão da cidadania italiana, de como você pode conseguir um trabalho na Europa ou abrir uma empresa nos Estados Unidos, situações também para você cursar universidade. Então, eu acredito que é um tema também muito interessante para as pessoas que queiram morar fora do Brasil, ter um negócio fora ou simplesmente estudar, ter uma oportunidade e relacionado a investimentos também. Algumas particularidades, alguns benefícios que muitas pessoas não sabem e que também eu não vejo sendo abordado em outros canais, até porque o foco do meu canal é sobre investimentos. Então eu tento unir a questão da cidadania italiana e também a questão relacionada a investimentos internacionais ou de criação de negócios também internacionais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E como eu tenho familiares que moram tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e que se beneficiaram da cidadania tanto italiana quanto portuguesa, porque a parte da família da minha esposa é relacionada à questão da cidadania portuguesa. A gente também pode abordar isso, não é minha especialidade, porque eu não fiz esse processo. A minha esposa, os pais delas são de lá, então para ela foi uma situação muito mais fácil, entendeu? Na realidade, os pais são portugueses mesmo, né? Então teve uma facilidade muito grande no processo aí. Mas vamos parar de enrolação, vamos falar direto ao ponto aqui, como eu gosto de fazer, né? Eu odeio enrolação, eu não vou ficar enrolando ninguém. Então, como é que foi o caso aí, né, da minha família? Como é que nós procedemos para alguns familiares? Basicamente, você tem que verificar juntos com os seus antepassados, aí pode ser o pai, né, ou a mãe, ou os avós, se eles são cidadãos da Itália ou não, né? E direto aos pais. Se eles forem, vai facilitar todo o processo, porque aí a documentação já está diretamente com eles, né? Se for os avós, né, também vai facilitar um pouco. Mas eu vejo que a maioria dos casos são dos bisavós e além dos bisavós, né? Então, nesse caso aí, o interessante é começar a pesquisar a certidão de óbito, no caso do seu avô, né? Eu vou partir dos seus avós. E aí, o que você vai fazer? Você vai tentar consultar ou seus pais ou seus avós, se estiverem vivos, né? Sobre essa cidadania de óbito desse antepassado.
Vou citar um caso da minha família, né? No caso aí era a bisavó, né? Então, nesse caso aí, sendo a bisavó, que acontece, né? No caso da bisavó em específico, a consulta foi diretamente no avô ou avó, né? E aí foi perguntado, né? No caso desse da minha família, se essa bisavó era a italiana, né? Aí nesse caso era a italiana. Então o que foi feito? A situação era lá em Minas, né? Então entramos em contato com o cartório de Minas, né? De uma cidade lá do interior, né? Que foi repassado pelo avô. E entrando em contato com esse cartório, foi solicitada a certidão de óbito, né, dessa bisavó. Através da certidão de óbito, ali foi localizado, né, a origem, né, que era italiana. Não dizia a cidade em específico, mas aquilo já era uma informação muito valiosa, né? E aí, através dessa certidão de óbito, foi solicitada a certidão de casamento, né? Mas como o casamento não ocorreu no Brasil, na realidade o casamento ocorreu na Itália e o nascimento também ocorreu na Itália, você praticamente só tinha aquela informação que ela era italiana, mas não tinha uma determinada localização, né? Então, através disso, você já conseguiu identificar que aquela pessoa, no caso a bisavó, era a italiana da sua família. Através desse dado, o que foi feito, né? Foi consultado qual seria a região dessa pessoa, né? Dessa bisavó, qual seria a região. Aí entrou em contato com outros parentes que tinham algumas informações, que dizia que era do norte da Itália, que dizia que era do Vêneto. Então aí aquela coisa, né, da Itália já foi reduzindo para as regiões, né? Através dessas informações foram colhendo e qual foi o próximo passo, né? Sabendo que era do Vêneto, a partir daí, como também era por volta ali, né, do século XIX, e muitas certidões civis não eram elaboradas, né? Então foi tentado o contato junto com a diocese. Isso é muito importante, tá, pessoal? Você não precisa ir diretamente na igreja. Essa informação talvez seja a informação mais importante do vídeo, né? Muita gente não sabe disso, mas a diocese é como se fosse um órgão centralizador das igrejas ali na Itália, pela região, entendeu? Cada região tem uma diocese. Então, essa dica eu também dei para 2 amigos meus, e eles conseguiram tirar essa certidão de nascimento e alguns outros também de casamento através da igreja, mas, né, com uma assessoria da diocese. Então o que foi feito, né? Entrou-se em contato com a diocese no Vêneto, né? Tem uma pessoa responsável por cada diocese que vai fazer como se fosse uma busca, né? Então essa pessoa da diocese, ela vai te cobrar um valor, né? Não me lembro aqui agora o valor, mas não é nada absurdo, entendeu? É um valor totalmente compatível com a realidade. E ela, através dos dados, por exemplo, do nome, do sobrenome, né, como você sabe a idade, porque nesse caso aí você sabia a idade porque ela morreu, então vamos supor que ela tinha 70 anos, aí você faz o cálculo de nascimento, então ele não vai ter outros dados, mas ele vai ter, por exemplo, a data de nascimento dela, né, o mês, no óbito tem lá a data de nascimento. Então, e essa é outra também informação importante, a data de nascimento dessa pessoa,
Pode ser que não bata, mas você já vai entregar essa informação para essa pessoa na diocese, né? Então, essa pessoa na diocese, ela vai fazer uma varredura, né, nos dados que ela tem lá, né? Alguns dados são até digitalizados hoje em dia, através das igrejas, e através disso ele vai localizar a igreja, né, ou paróquia dessa pessoa. Outro dado também importante, tá, pessoal? Muitas cidades, no caso específico aí, né, essa pessoa nasceu quando essa parte do Vêneto pertencia à Áustria. Olha que loucura, né? Então a pessoa nasceu austríaca. Depois de 1866, a Áustria, né, ela, pela reunificação da Itália, a região do Vêneto foi integrada à Itália. Então essa pessoa, ao invés de ser austríaco, passou, né, a ser cidadão do Reino da Itália. E tem todas essas dificuldades você tem que analisar, né? Então, além disso, a cidade chamada Comune, ela tinha outro nome. Olha aquilo, mais uma loucura, né? Olha a dificuldade que é. E aí, ao longo dos tempos e tal, essa cidade foi, depois da Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu em algumas cidades, principalmente no Vêneto. Elas foram fundidas, né? Houve uma fusão. Então, automaticamente também mudou o nome também da cidade, né? E o que acontece? Nessa mudança de nome, isso também dificulta tudo. Só que o trabalho lá do assessor lá da diocese, né? Ele vai facilitando todo esse caminho aí, até chegar no padre. E aí ele vai solicitar a certidão, ou de nascimento, ou de casamento também, dessa pessoa. Então vai vir um carimbo lá da diocese e outro carimbo também do padre, e ele vai juntar a documentação toda aí. E aí você vai utilizar essa documentação, que é a principal, né, para o processo. Então esse caminho aí é o caminho que pode desvendar e solucionar muitos casos aí, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem pelo menos aí 10%, né, da população que pode ter direito, né? Então vamos imaginar, se a gente tem 200 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas podem ter esse direito, só que morrem logo nesse caminho inicial aí. Então a pessoa já desiste. Por quê? Porque não tem essas informações. Eu não vi. Eu vou ser honesto com vocês, hein, pessoal? Se vocês depois me indicarem aí, eu não vi um vídeo assim mostrando essa situação da diocese, da localização dos documentos, até porque muita gente contrata alguém, né? Mas é importante também você descobrir por você mesmo, né? Até para você não ser enrolado. Então, pessoal, o vídeo já ficou, acho que é o vídeo mais longo aí. Vou finalizando aí, por favor, dá o like aí. Então, vejo vocês no próximo vídeo.